Boa noite. Começa agora Palavras Cruzadas Brasil, o programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o diretor do Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcelos. Pedro Fernando da Costa Vasconcelos tem 59 anos de idade e nasceu em Monte Alegre, no Pará. É graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, com doutorado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutorado pela University of Texas Medical Branch, nos Estados Unidos. O Dr. Pedro Vasconcelos estuda vírus no Instituto Evandro Chagas há 34 anos. Combinou a experiência em campo no atendimento dos doentes no meio da floresta com o trabalho de laboratório. Já isolou 212 tipos de vírus. O Instituto Evandro Chagas, localizado no Pará, existe há 80 anos. Desde a sua criação, pesquisadores trabalham na identificação de vírus da região amazônica e de outros países, como o Ebola. A equipe de Vasconcelos comprovou a relação do Zika com microcefalia em fetos e atualmente realiza pesquisas para desenvolver uma vacina contra o vírus em parceria com os Estados Unidos. Pedro Vasconcelos é diretor do Instituto Evandro Chagas, membro dos comitês da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para controle de dengue, febre amarela, hantavírus e do Comitê de Emergência da OMS para Zika e microcefalia. Também é pesquisador de produtividade do CNPq e professor da Universidade do Estado do Pará. Uma das preocupações de Pedro Vasconcelos é a possibilidade da entrada de novos vírus no Brasil durante as Olimpíadas. Para entrevistar o médico virologista Pedro Vasconcelos, convidamos os jornalistas Lígia Formenti, repórter do jornal O Estado de São Paulo, André de Souza, repórter do jornal O Globo, Verônica Almeida, repórter especial do Jornal do Comércio de Pernambuco e a repórter da Agência Brasil, Aline Leal. Você pode acompanhar Palavras Cruzadas pela Rede Pública de Televisão, pela TV Brasil Internacional e pela internet no endereço tvbrasil.ebc.com.br. O programa também é transmitido pelas rádios Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões, nesta mesma quarta-feira, a partir das 11 da noite. E pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, amanhã, quinta-feira, às 9 da noite. Palavras Cruzadas começa agora. Boa noite, doutor Pedro. Obrigado pela sua presença. De tudo que eu li sobre a questão dos vírus, uma coisa fica clara: a vinculação dessa multiplicação das pandemias e dos problemas a partir do fluxo de pessoas. Nós vamos ter agora, em agosto, aqui no Brasil, os Jogos Olímpicos. O que isso pode trazer de risco em termos de novos vírus? Bom, boa noite. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Realmente, o fluxo de pessoas tem sido uma das principais razões de disseminação de vírus, seja vírus transmitido por artrópodes, como são os arbovírus, que é o caso da Zika, seja vírus respiratórios, como a influenza, e isso se deve ao aumento do número de voos internacionais que levam pessoas, às vezes em período de incubação ou manifestando sintomas de um país para outro, de um continente para outro, em até 24 horas ou menos de 24 horas. Hoje uma pessoa da Ásia leva 24 horas para chegar aqui e vice-versa. Então há uma possibilidade de transmissão muito forte através dos voos aéreos internacionais. E obviamente que com as Olimpíadas e a ocorrência de um inverno talvez não muito rigoroso no Rio de Janeiro, se não houver um combate intenso, bem centrado, uma força-tarefa para diminuir os índices de infestação dos mosquitos Aedes aegypti, nós podemos ter entrada de um outro vírus que seja transmitido pelo Aedes aegypti durante os Jogos Olímpicos. Quer dizer, se eu entendi bem, então a questão é o velho e bom combate casa a casa, porta a porta, naquela campanha que todo brasileiro conhece.
Eu acho que tem que ser algo mais intenso, porque nós está diminuindo a quantidade de chuvas, portanto, a possibilidade de se reunir um grupo grande de pessoas para agir conjuntamente antes de iniciar os jogos, pelo menos um mês antes. O ideal era que já começasse agora em junho uma força-tarefa para tentar diminuir os índices de infestação. Isso ajudaria muito no combate que resultaria em redução da quantidade de mosquitos e, obviamente, se diminui a quantidade de mosquitos, diminui as chances deles se infectarem, e diminuindo as chances deles se infectarem com algum vírus de fora, um vírus exótico, diminui a chance dele transmitir internamente aqui no Brasil, de iniciar um ciclo de transmissão local, como se vivenciou no passado com dengue, com chikungunya e agora com zika. Doutor Pedro, que outro vírus vocês temem? Me parece que vocês já isolaram o maiaro, né? Da febre maiaro aqui no Brasil. Bom, o maiaro é um vírus que ocorre aqui entre nós, que pode ser transmitido pelo Aedes aegypti. Nunca o foi, mas experimentalmente em laboratório ele se mostrou bem suscetível ao vírus, mas nunca ocorreu em natureza, de forma natural a transmissão. Mas existe uma série de outros vírus da África, da Ásia e da Oceania que podem ser transmitidos pelo Aedes aegypti e são nesses continentes onde eu falei. Nós temos o vírus Onyong, temos o Burma Forest, temos o Ross River, que são vírus que causam doenças semelhantes ao chikungunya e que são transmitidos normalmente nos países desses continentes pelo Aedes aegypti. E, portanto, como deve vir turistas em grande quantidade de vários países onde esses vírus ocorrem, as chances de ocorrer a introdução deles existe. E por isso que a gente acha que tem que haver uma força-tarefa para tentar reduzir ao máximo no Rio de Janeiro os índices de infestação. No caso do vírus Zika, houve um aumento do número de casos bem rapidamente, né? A tendência vista pelos pesquisadores é que na região sudeste esse aumento de número de casos em um curto prazo também se repita como teve no Nordeste? É possível. Até hoje nós não entendemos ainda direito por que o vírus Zika ele tem causado um impacto muito maior na região Nordeste do que nas outras regiões do país. É possível, embora não esteja determinado, acho que estudos são necessários para serem feitos, que essa região do Nordeste não recebe a vacina da febre amarela. E pode ser que a vacina de febre amarela tenha algum efeito protetor. Pode ser que tenha, não estou afirmando que existe, mas pode ser. E como no Nordeste, essa região litorânea não ocorre vacinação, talvez explique em parte por que o Zika se manifestou de forma muito mais severa, muito mais intensa e muito mais grave no Nordeste. Mas, por outro lado, a gente devemos lembrar que o Nordeste, essa região do Nordeste, sempre esteve muito associado com grande quantidade de casos de dengue. Portanto, significando que tem índice de infestação do transmissor, o Aedes aegypti, em grande quantidade no Nordeste, quase que sempre. Então, tem que levar em consideração isso. Altos índices de infestação e a ocorrência sempre constante de epidemias de grande impacto do dengue. André? No caso do Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, a Organização Mundial da Saúde emitiu um comunicado com algumas recomendações a atletas e turistas, inclusive para evitar aquelas áreas sem saneamento na cidade, ou seja, áreas pobres, e também com uma recomendação para que as grávidas não vão para o Rio. O ministro Ricardo Barros chegou a falar que pode ter sido um excesso de zelo da OMS. Como é que o senhor avalia essa recomendação da OMS para os atletas e turistas que vierem ao Brasil durante os Jogos? É importante considerar dois aspectos. Primeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade onde a mistura de situações sociais diferentes é muito clara, é muito mais nítida do que em outras cidades. Geralmente nas cidades, usualmente nós temos uma área rica, geralmente no centro, os bairros ao redor desse centro
de classe média, e depois na periferia os bairros mais pobres, em que as condições socioeconômicas das pessoas é menos favorecida. No Rio de Janeiro não, é uma mistura, né? Nós temos as comunidades mais pobres junto aos bairros mais ricos, e isso torna difícil dizer que vai se haver evitar o contato, porque esse contato existe naturalmente na cidade do Rio de Janeiro. Então eu acho que não é uma situação muito fácil. Se fosse em outra cidade, eu diria que poderia, mas no Rio de Janeiro é muito difícil por conta dessa proximidade, dessa mistura que há das condições sociais e econômicas na população. Para deixar claro, o senhor acha que a OMS está certa? Eu acho que em parte sim. Talvez tenha um excesso, a questão de recomendação dos atletas não procurarem áreas com maior risco. Eu diria que o Rio de Janeiro, como um todo, tem risco de haver transmissão de zika, de dengue, chikungunya, porque ainda tem mosquito em todo canto do Rio de Janeiro. Então, quanto às gestantes, eu entendo que, como há uma clara e nítida comprovação do efeito do vírus zika sobre os fetos, é óbvio que, se puder evitar ir ao Rio de Janeiro as mulheres gestantes, obviamente que evitará possíveis casos de microcefalia e outras malformações congênitas. Lígia. O senhor acha que o Zika veio para ficar? Não tenho dúvida. Se nós não tivéssemos o Aedes aegypti, não teria dengue, não teria chikungunya, não teria zika. Mas como nós temos e não se vê perspectivas, pelo menos a curto e médio prazo, de haver um controle vetorial eficiente que reduza de forma drástica essa quantidade de mosquito, é muito difícil. Então o Zika, como qualquer outro vírus que possa ser transmitido pelo Aedes aegypti, se for introduzido e se disseminar pelo país, ele vem para ficar assim. E a saída é uma vacina? Sim, a vacina, obviamente, que é um dos caminhos. Outros caminhos existem hoje, mas que vão demandar muito mais tempo, que é o controle vetorial feito por mosquitos transgênicos, por mosquitos infectados com uma bactéria chamada Wolbachia, que evita que os vírus consigam penetrar no mosquito e se replicar no mosquito para depois ser transmitido, né? A Austrália, por exemplo, conseguiu erradicar o dengue, eliminar o dengue, usando essa tecnologia, que aliás foi desenvolvida na Austrália, em que o mosquito Aedes aegypti é infectado com uma bactéria que não causa dano para humanos, nem para nenhum animal vertebrado. É uma bactéria específica de invertebrados, e que normalmente, digamos, a grande sacada dos australianos foi observar que o Aedes aegypti não era naturalmente infectado por essa bactéria. E eles conseguiram adaptar a bactéria para esse mosquito. E aí o que ocorreu? O mosquito passou a se reproduzir com essa bactéria. E depois eles então disseminaram esses mosquitos, liberaram o mosquito pela região, principalmente da província de Queensland, que sempre foi tradicionalmente e tinha dengue, e esses mosquitos então passaram a replicar, se multiplicar e passar a bactéria através dos contatos durante a cópula para as fêmeas, e daí nasceram já mosquitos infectados com a bactéria. E essa bactéria impede que o vírus consiga chegar ao intestino, que é onde ele se replica, o vírus. O vírus dengue, ou do Zika, ou chikungunya. E com isso impediu a transmissão para os Aedes, e com isso impediu que houvesse transmissão para humanos. E com essa ação eles conseguiram eliminar o vírus da Austrália. E existe esse tipo de perspectiva no Brasil? Existe um dos, que o doutor Luciano Moreira, que é entomologista do Instituto René Rachou de Belo Horizonte, participou dos estudos iniciais desenvolvidos na Austrália. E ele é o coordenador hoje no Brasil de 2 estudos pilotos que estão sendo desenvolvidos no estado do Rio de Janeiro. Um em Niterói, num bairro de Niterói, e outro na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E eles estão soltando, liberando periodicamente grande quantidade de mosquitos para
Infectados pela infectado bactéria. com a bactéria que impede a transmissão do dengue. Só que para um país do tamanho do Brasil, seriam preciso fábricas e fábricas, digamos, de produção desse mosquito infectado para poder cobrir. Eu perguntei, por exemplo, num seminário que nós tivemos em Washington, no mês passado, eu perguntei ao Luciano quanto tempo ele levaria para tornar possível a ampla disseminação desses mosquitos no Brasil. E ele me disse que em 3 ou 4 anos ele conseguiria cobrir todo o estado do Rio de Janeiro. Para ver o tempo que vai ser necessário para termos esse controle vetorial eficiente. Erradicar esse mosquito, então, não é uma possibilidade real? Não. No mundo todo, nós temos mais de 130 países infestados com Aedes aegypti e mais de 100 com transmissão ou de dengue, ou de chikungunya, ou do Zika. Doutor Pedro, o desmatamento e a falta de saneamento, né? Seria mais fácil estar investindo nessas áreas? Porque o Nordeste, como o senhor citou, né, foi bastante atingido agora pela epidemia de Zika e é uma região do país que tem muitos problemas com falta d'água, né, e com coleta de lixo, rede de coletora de esgoto. Mas não é um problema só do Nordeste. No Norte também nós temos, em grande parte do país, nós temos problema de saneamento. Eu acho que o investimento, claro, que é muito melhor em saneamento. A Austrália conseguiu eliminar o dengue com essa tecnologia, mas também porque é um país que tem uma educação de primeiro mundo, tem um saneamento de primeiro mundo, tem fornecimento de água contínuo. No Brasil, o grande problema é que as pessoas têm que armazenar água, têm que guardar. E esses armazenam de forma errada e os mosquitos vão e depositam os ovos. Daqui a pouco tem a larva e sai o adulto. Então, nós criamos as condições para que o mosquito tenha em grande quantidade. E isso ocorre por quê? Porque não há um sistema público de fornecimento de água contínuo. Então, falta investimento nessa área. Por quê? Se a pessoa 3 da manhã, ou 7 da manhã, ou 10 da noite, abrir a torneira e ter água, ele não vai guardar. Só isso teria um impacto impressionante na redução da quantidade de mosquito possível de transmitir o dengue. O Brasil está dizendo a curto prazo não tem alternativa para redução de mosquito e para redução dessas doenças vinculadas ao mosquito? Não, a não ser que haja um investimento massivo em termos de recursos para controle vetorial ser mais eficiente. E o custo de uma vacina não é elevado também? Como? O custo de uma vacina para ser disseminada na população brasileira não é elevado? Não, olha, considerando o que se gastou nesses 30 anos, desde 1986 nós temos uma transmissão contínua de dengue, né? E nós estamos em 2016 e cada ano o número de casos de dengue ou de zika e chikungunya aumenta ano a ano. Então, está claramente que o modelo de controle vetorial não é eficiente, né? É porque cria resistência ao mosquito, há uma descontinuidade. Como o controle vetorial, de modo geral, é municipalizado, depende muito do interesse do município em ter esse controle eficiente. Só para ficar claro, pode ser que muita gente não entenda perfeitamente. O que quer dizer o controle vetorial? O que isso significa? É realizar o combate aos transmissores no caso o Aedes aegypti, nos municípios. Esse controle vetorial é feito, de modo geral, pelos municípios e pelos estados, com uma supervisão e participação e financiamento pelo governo federal. Mas a ação, geralmente, é municipalizada. E basta que um município não faça, digamos, o dever de casa como deveria, para os demais que façam, perder o trabalho, entendeu? Então, tinha que ser um controle dos vetores ser feito de uma forma coordenada, somando esforços e não dividindo esforços. Da mesma forma que um município pode fazer todo o serviço realizado pelos municípios vizinhos não funcionar, o Brasil também tem longas fronteiras. Como é que esse trabalho nos outros países, da América do Sul, eles estão fazendo bem ou não? Como é que isso está impactando, pode impactar no Brasil? Olha, os países, de modo geral, da América do Sul têm transmissão de dengue, tem transmissão, muitos já com zika, quase todos com chikungunya também. Então, onde tem a transmissão é porque o controle
dos vetores não tem funcionado a contento, entendeu? Então, obviamente, mas eu não sei como se dá essa questão em relação às fronteiras, porque as fronteiras, de modo geral, são livres, a passagem dos carros, de veículos e de pessoas é livre. E o Brasil tem, sei lá, milhares de quilômetros de fronteira que não são vigiadas, não são fiscalizadas. Então é difícil de imaginar que uma ação conjunta desses países possa ser eficiente ou coordenada. O que é que falta para, ou em que pé da trajetória nós estamos na questão da vacina? Bom, a vacina para o Zika. Sim. Né? A vacina para a Zika, nós estamos já numa fase bem avançada de desenvolvimento e que nós esperamos, como já te anunciou, que até novembro nós tenhamos já o início dos estudos pré-clínicos, ou seja, os estudos em macacos e em camundongos para verificar a eficiência dessa vacina. Como é que ela funciona? Bom, a nossa abordagem que nós estamos desenvolvendo, existem várias abordagens. Né? Nós estamos usando uma abordagem que é uma vacina com vírus vivo atenuado, uma delas, e a outra é uma vacina de DNA recombinante. Então, é a vacina atenuada, que seria para uso da população feminina, principalmente, em idade fértil, que é o principal alvo para evitar a microcefalia. Nós estamos induzindo mutações no vírus que causa essas doenças, a Zika, e essas mutações, em determinados pontos, vai reduzir ou eliminar, né, a capacidade dele causar doença. E essa vacina, então, esse vírus sem capacidade de causar doença, ele vai ser usado para imunizar. E o que é importante, ele perde a capacidade de causar doença, mas não perde a capacidade de infectar as pessoas e de induzir a formação de anticorpos que vão proteger. Ele é identificado pelo infecção. Organismo humano como um inimigo e que precisa ser combatido. Exatamente. Mas ele não tem força para causar doença. Exatamente. E quais são as outras vertentes de estudos lá do Instituto? Com relação ao Zika, a microcefalia, existem outras vertentes? Tem, nós estamos trabalhando em diversas áreas do conhecimento nós estamos acompanhando uma coorte de gestantes, por exemplo. Gestantes que agora se infectaram em Belém, na região metropolitana de Belém, e que o nosso grupo está acompanhando em colaboração com a Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado, a Fundação Santa Casa de Misericórdia, que estão participando diretamente desse projeto. O objetivo qual é? É ter uma ideia de o impacto que o vírus Zika causa no feto e ter possibilidade de demonstrar o percentual desses fetos que vão desenvolver a microcefalia ou cujas mães, durante a gravidez, vão abortar, o percentual daquelas que as crianças não vão nascer, vai ser natimorto, e aqui, dentro dos 3 diferentes períodos da gravidez, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E nós estamos acompanhando e comparando com uma coorte de gestantes que não foram infectadas com Zika. Isso é um estudo muito importante, porque a gente vai ter uma ideia de quanto ou seja, qual o percentual de mães que são infectadas, cujos fetos vão desenvolver microcefalia, vão abortar, ou vão ser natimorto, ou aquelas que vão se infectar e não vão ter nada. Porque nós sabemos que hoje só está se olhando para o número de mães cujos fetos desenvolveram doença grave, mas a gente não sabe quantas mães gestantes se infectaram e os filhos não apresentaram absolutamente nada. A gente precisa quantificar isso. Professor, eu queria pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Palavras Cruzadas volta daqui a instantes. Esse programa está sendo gravado, mas você pode comentar, mandar sua crítica, sua sugestão pelo portal da TV Brasil, pela página do programa no Facebook e pelo Twitter. Sua participação é sempre bem-vinda. Nós voltamos já já.
Voltamos com Palavras Cruzadas, hoje conversando com o médico virologista, diretor do Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcelos. Convidamos os jornalistas Lígia Formente, repórter do jornal Estado de São Paulo, André de Souza, do jornal O Globo, Verônica Almeida, repórter especial do Jornal do Comércio de Pernambuco, e a repórter aqui da Agência Brasil, Aline Leal. Doutor Pedro, qual é a dificuldade de estabelecer uma vacina para um vírus como o Zika? O que é? Onde que o carro pega? Bom, eu diria que não é tão difícil. É preciso tempo para que nós tenhamos o desenvolvimento. Se nós compararmos com a vacina de dengue, que tem mais de 30 anos que tem se tentado, ainda não se tem uma vacina ideal, desde que se começou a vacina do dengue, a tecnologia melhorou muito. Por isso nós prometemos e vamos cumprir de que em até 1 ano nós teremos essa vacina disponível para os testes pré-clínicos, ou seja, desenvolvida, para depois ser feito então os testes clínicos em humanos de fase 1, 2 e 3. O que vai demorar mais vai ser os ensaios clínicos, do que o próprio desenvolvimento. Ensaio clínico quer dizer teste em humanos e saber se funciona ou se não funciona, se tem efeito colateral. Quanto funciona, se causa algum efeito adverso, algum sintoma, por exemplo, como enjoo, ou febre, ou mal-estar, entendeu? Mas é isso que vai demorar mais, não é o desenvolvimento. O desenvolvimento em si, nós vamos conseguir isso em até 1 ano. Vocês estão fazendo isso junto com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos têm que o Brasil não tem, ou nós temos o que é necessário? Olha, nós temos. Acontece que o desenvolvimento conjunto traz muitas vantagens. Primeiro, a soma de esforços e de expertise. Segundo, em termos de equipamentos mais modernos que os nossos, que nós teríamos muito mais tempo, levaria muito mais tempo para desenvolver uma vacina sozinho do que com o apoio. E nós mandamos nossos bons pesquisadores para estar junto desenvolvendo com eles lá. E eles também faltava pessoal, teria que contratar, então nós propusemos que fosse incorporado pessoas nossas junto, que também teriam, aproveitando o tempo para treinar e desenvolver a expertise para vacinas futuras. Em quanto tempo o senhor acha que a vacina vai estar disponível para as gestantes, doutor Pedro? Olha, para gestante é uma vacina que é de componente de DNA, ou seja, é um recombinante, uma subunidade de recombinante de DNA, e isso vai ter um tempo maior, mas a gente acredita que em fevereiro ou março do ano que vem nós teremos ela desenvolvida também aí para iniciar os testes pré-clínicos, testes clínicos. E para uso na população, qual que é a estimativa? Já pronta para ser produzida e aplicada, eu acredito que depois do desenvolvimento de novembro, mais 2 anos poderia ser feito, desde que haja redução no tempo que se leva para fazer os ensaios clínicos. Normalmente isso leva de 5 a 7 anos, mas eu acredito que a gente possa diminuir esse tempo, já que a Zika é uma emergência e a Organização Mundial de Saúde já abriu um precedente com o caso do Ebola, em que vacinas não testadas em humanas ou inicialmente testadas em fase bem inicial foram liberadas para uso na população na África. E a quem caberia essa mudança na regra? A OMS ou que o governo brasileiro? Eu acho que é uma decisão conjunta. A Organização Mundial de Saúde, por acordo, é quem controla no mundo todo esse uso. Eu, aliás, entre 6 e 7 vai ter uma reunião em Genebra, justamente para discutir o marco regulatório para o uso da vacina contra a Zika em emergência, em situação de emergência. Vai ser discussão de 6 e 7 de junho. Então, isso vai dar as diretrizes para os países seguirem. E os países, então, normalmente discutem internamente e, de modo geral, concordam. Mas que a gente pode pedir a aceleração desse processo. A nível nacional, é a agência reguladora, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por esse controle desses estudos. E eu acho que a Anvisa está sensível a isso, Dr. Jarbas Barbosa. A gente tem começado já a conversar sobre isso.
e eu acho que cabe ao Ministério, ao ministro em si, tomar à frente essa tarefa de, com apoio técnico, demonstrar a necessidade do uso da vacina o mais rápido possível e com segurança, mas que a gente não quer atropelar, pular etapas. O que a gente quer é acelerar essas etapas. O senhor vai pedir, nessa reunião da Organização Mundial da Saúde, o senhor vai pedir essa aceleração dos prazos? A gente vai discutir isso, certamente. Isso é uma das propostas que eu estou levando, que a gente possa acelerar esse processo, levando em consideração a necessidade de se prevenir um grande número de casos de microcefalia e outras malformações congênitas. É bom lembrar que as crianças que não morrem durante a gestação, que nascem, essas crianças vão necessitar de cuidados médicos para o resto da vida, né? E é um custo social para as famílias muito grande. A gente tem acompanhado em Recife e em outras cidades do Nordeste, as mães, a maioria, largaram o emprego. Elas tiveram que sair porque não tem condições de pagar cuidadoras para essas crianças e elas precisam isso. Então custa, é um custo social, a família deixa de arrecadar parte do que arrecadaria normalmente de salário, e sem contar a necessidade de deslocamento, de tratamentos que são muito importantes, impactantes, que precisam ser, e é para o resto da vida. O conhecimento acumulado no desenvolvimento da vacina contra a dengue, de certa forma isso contribuiu para que a vacina agora contra a Zika o desenvolvimento dessa vacina tenha ocorrido num tempo menor? Ah, sem dúvida. O dengue é um parâmetro em parte para se comparar. Por quê? Porque o parâmetro do dengue é que são 4 vírus diferentes e uma vacina para dengue tem necessariamente que ser eficiente contra os 4 sorotipos, senão não interessa para uso de saúde pública. O Zika só é um sorotipo. E a dificuldade do dengue é justamente ajustar esse parâmetro de resposta do hospedeiro ao ser vacinado para os 4 sorotipos. Só interessa isso. Mas a tecnologia que foi usada e que vinha sendo usada para o desenvolvimento da vacina do dengue, em comparação a esta, é muito mais arcaica. Hoje, os sequenciadores de nova geração, as possibilidades de induzir mutação por técnicas muito mais avançadas, aceleram muito o processo. Então, a gente acredita que essa vacina vai sair muito mais rápida por conta disso, de que houve uma melhora bastante substantiva na tecnologia e o fato de ser só um vírus, enquanto que no dengue são 4. Doutor Pedro, o orçamento da saúde e da ciência no Brasil, ele é sempre restrito, né? E a gente está vivendo talvez um momento bastante crítico, né? Fora isso, recentemente uma declaração do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, questionando a utilidade das pesquisas que se produzia no país, né? Gerou um certo mal-estar no meio científico, né? Como é difícil para vocês que são pesquisadores, né, conseguir convencer os políticos, os gestores da importância de se investir em ciência, e como é que o senhor acha que vai ser possível vencer essas dificuldades para que seja possível o desenvolvimento dessa vacina e outras coisas mais, assim, em relação a Zika vírus e outros arboviroses? Eu não sei em que momento o governador Alckmin falou isto, mas ele como médico deve saber da importância do desenvolvimento da ciência, em especial da medicina, para que nós tenhamos hoje os recursos que hoje dispomos. Isso não foi do céu que caiu assim rapidinho, não. Foram pesquisas com muito investimento e ao longo de muitos anos. Então, qualquer desenvolvimento na área médica, na área biomédica, é preciso investimento e é preciso tempo para que esse investimento possa retornar sob a forma de produtos, sejam vacinas, sejam medicamentos, sejam testes diagnósticos, sejam novas tecnologias por diagnóstico de imagem. Tudo isso é um investimento muito grande. Obviamente que eu não concordo e eu acho que é preciso ter um investimento maior em ciência, em tecnologia e inovação, até porque os países que investiram de forma substantiva em ciência, tecnologia e inovação são os países que são desenvolvidos, e aqueles que investiram na educação voltada para a ciência, tecnologia e inovação foram os que conseguiram sair
da fase em desenvolvimento para desenvolvido. O exemplo da Coreia do Sul é um exemplo clássico, né, de como um país consegue sair de estar em desenvolvimento para ser um país desenvolvido. Hoje a Coreia tem altíssimo nível e todo o investimento foi em educação, em ciência e tecnologia para a inovação. Então eu realmente não concordo e acho que nós precisamos investir mais e mais, sempre mais, em ciência, tecnologia e inovação. O instituto que o senhor dirige em Belém do Pará, né, na região metropolitana de Belém, lá, tem os recursos necessários? Atualmente tem. A gente, nos últimos 5 anos do Instituto, antes, mesmo antecedendo de eu estar na direção, tem sido sensibilizado ao nível federal da necessidade de investimento. E a gente, por exemplo, tem conseguido manter integralmente o orçamento do Instituto, e agora com o Zika nós conseguimos mais 20% em relação ao nosso orçamento para estudos especificamente com Zika, né, que foi uma ação do governo federal um pouco antes da presidente ser impedida, que chegaram esses recursos e estão sendo usados de forma contínua. E nós acreditamos que o presidente Temer vai manter esses investimentos devido às necessidades que o país requer para a pesquisa, para termos uma resposta rápida e eficiente no combate ao Zika e às outras arboviroses. Doutor Pedro, já existem observações clínicas lá em Campina Grande, né, do Instituto do IPESC, que apontam que existe a possibilidade do vírus Zika ser reativado, né? A pessoa teve o vírus Zika e um período depois ele voltar a ter a fase aguda, né, da doença. Existem pesquisas nesse sentido, pesquisas científicas lá, só observação clínica? Olha, existem evidências, inclusive a doutora Patrícia Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, fez um estudo que foi publicado agora em abril, mostrando que, tipo uma reativação, em uns poucos casos, o número de casos era pequeno, mas ela observou que algumas mulheres que tinham tido Zika, bem antes de engravidar, inclusive, elas tiveram filhos com problema com microcefalia, indicando que o vírus persiste em algumas situações, não em todas, e persiste. E tem um caso, inclusive, emblemático de uma mulher que teve Zika, o filho com microcefalia, e uma segunda gravidez agora parece também vai ter o mesmo problema. Então, quer dizer, existem evidências que estão mostrando que é possível sim do vírus persistir. Isso não acontece com dengue, né? Hein? Dengue isso não acontece. Não tem se observado nem no chikungunya. O chikungunya tem nas articulações, causando aquelas artrites bem severas, que simulam doença reumática. Né? Doutor Pedro, assim, já se falou que o vírus Zika foi encontrado no sêmen, saliva, né? O que é que se sabe concretamente além disso? Bom, o Zika ele tem uma capacidade, isso já bem demonstrado, nós demonstramos e outros demonstraram também, que é a capacidade de estar presente em todos os fluidos corporais, praticamente. Ele é encontrado na saliva, ele é encontrado na urina, ele é encontrado no sêmen, ele tem sido encontrado em menor quantidade mesmo no fluido vaginal. Então, no líquido amniótico e no sangue em grande quantidade. Então, esse vírus ele tem uma característica diferente dos outros arbovírus. Aparentemente, ele consegue se disseminar de uma forma mais eficiente pelas células do organismo, mediante o sangue, depois para os fluidos corporais, e se mantém aí. Mas não há indicação de que seja transmitido pelos fluidos corporais? Não, mas uma preocupação que há é justamente através do sangue, que nós não temos nos bancos de sangue hoje no Brasil, não temos um teste sendo usado contra o Zika. Então, se vocês me perguntarem se tem havido transmissão, provavelmente tem. Difícil é demonstrar
se no país todo nós temos grande quantidade de mosquito, a pessoa pode não vincular a transmissão com o recebimento de sangue, e sim com a coisa. A mesma coisa é a transmissão sexual. A transmissão sexual só foi levantada principalmente nos países que não tem Zika, quer dizer, as pessoas se infectaram no país com transmissão de Zika, voltaram para os seus países e lá tiveram relações com suas parceiras e transmitiram o vírus. Então foi assim que se descobriu a transmissão sexual, que não é o comum para os arbovírus. Os arbovírus são transmitidos por artrópodes e encontramos isso. Se perguntar, no Brasil tem havido transmissão sexual? Com certeza tem havido. O que não tem sido é identificado por cada quantidade de mosquito que tem e a pessoa está vinculando a transmissão com o mosquito. Mas muito provavelmente tem havido a transmissão. A questão do teste, né? O teste sorológico. Por que ainda não se tem um seguro? Não é que não se tenha. Tem. O problema é que não tem disponível em quantidade para ser implantado em todos os bancos de sangue do Brasil. Está se trabalhando, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está trabalhando junto com a Fiocruz no desenvolvimento de um teste para ser incorporado nos bancos de sangue da mesma forma que se usa para o HIV, para a hepatite B e a hepatite C, que é o NAT. Então está sendo incorporado o Zika no NAT, que já existe, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Amílcar Tanuri, que o grupo dele desenvolveu e que é usado já de rotina nos bancos de sangue. E está sendo desenvolvido para incorporar nessa tecnologia o vírus Zika, para poder ser feito o screening em banco de sangue. O senhor dizia há algum tempo atrás que não se sabia como o vírus rompia a barreira placentária, né? Já se sabe? Há suspeitas de que hoje o vírus, dependendo da fase da gestação, ele penetra no sistema nervoso ou através de processos inflamatórios que ele causa nos vasos sanguíneos do sistema nervoso, e aí consegue ele passar, ou quando ele ocorre no primeiro trimestre da gravidez, ocorre durante a fase que nós chamamos de embriogênese, ou seja, é quando começa a formar o embrião, ainda não tem o sistema nervoso central formado, o tubo neural que a gente chama, que é a estrutura que vai dar origem a todo o sistema nervoso central, ainda não se fechou, então ele penetra antes do tubo neural fechar, no primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, provavelmente passa através de um processo inflamatório a nível dos vasos sanguíneos que chegam levando o vírus através do sangue, e aí causa um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é que resulta na passagem do vírus para o sistema nervoso central. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Palavras Cruzadas volta daqui a instantes. O programa está sendo gravado, mas a gente gostaria muito que você comentasse, mandasse sua crítica, sua sugestão pelo portal da TV Brasil, pela página do programa no Facebook e também pelo Twitter. A gente volta já já. Estamos de volta com Palavras Cruzadas, hoje conversando com o diretor do Instituto Evandro Chagas, médico virologista Pedro Vasconcelos. Doutor Pedro, há o risco do Zika virar uma pandemia, virar um problema mundial realmente? Sim, há, porque, como nós falamos já, mais de 130 países estão infestados com um mosquito transmissor. E o vírus já se disseminou pela América Latina e o Caribe. Então, daí para passar para outros países que têm a transmissão, tem o mosquito vetor, ele é relativamente fácil através das viagens aéreas. Né? Isso nós demonstramos para o dengue, para o chikungunya e também para o Zika. Agora, para os países que não têm mosquito, não há risco? Não há. A não ser transmissão casos sexual? Apenas, mas aí é bem limitado. Quer dizer, uma pessoa só vai passar para o seu parceiro, e aí acaba a transmissão. Onde tem o Aedes é que há o problema de chegar a pessoas que a gente chama em viremia, ou seja, quando o vírus está circulando no sangue, que são as fases iniciais, quando geralmente tem febre. É bom lembrar que o Zika também, em cerca de 80%, não causa nenhum sintoma. Então, a pessoa, mesmo sem saber que está com Zika, ele pode estar com Zika sem estar apresentando sintomas. E ele, embora não apresente sintomas, ele pode transmitir
para o mosquito. E aí pode levar sem apresentar nenhum sintoma. É o que nós chamamos de infecção assintomática. Como é que se combate isso? É só fazendo exame, mas que não é disponível. Então, o que tem é evitar, tentar o uso de repelentes individualmente, né, medidas de proteção individual, para tentar evitar a picada do mosquito transmissor. E a disseminação do Zika tem sido muito mais rápida do que da dengue e do chikungunya? Com certeza, isso foi um negócio que impressionou a forma como o Zika, que foi detectado em maio do ano passado no Brasil, em menos de um ano ele se disseminou. Hoje tem mais de 50 países no mundo já com transmissão, desses mais de 40 nas Américas, envolvendo as 3 Américas e o Caribe. Dá para Os estimar motivos, quantas pessoas no Brasil estão infectadas? Olha, no ano passado o Ministério da Saúde estimou mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, né? Este ano há uma expectativa de que fosse em torno de 2 milhões de pessoas infectadas, né? Lembrando que se o Brasil tem 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, se a cada ano 2 milhões forem infectadas, nós temos dengue ou Zika por muitos anos ainda à frente. Daí a importância de se combater o mosquito e de termos uma vacina eficiente para pronto uso em saúde pública. Quando houve as primeiras notícias do aumento do número de casos de microcefalia, isso ganhou bastante atenção, foi um tema que gerou bastante preocupação. Hoje parece que já não há tanto essa preocupação quanto foi há alguns meses. Isso mostra se houve um exagero lá no passado ou, pelo contrário, a gente está se conformando com a situação, está menosprezando essa ameaça hoje? Eu não sei se diminuiu. Talvez você, jornalista, tenha uma impressão mais forte. Porque, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde ainda não considerou como passado o risco da importância do Zika como uma emergência em saúde pública de caráter internacional. Então, se a OMS mantém, inclusive o comitê ativo, nós vamos ter a próxima reunião dia 15 de junho, provavelmente, está sendo marcada, é porque tem uma necessidade e tem uma importância, um impacto muito grande. E, obviamente, que depende muito do interesse, acho que jornalístico, para mostrar, manter em evidência um assunto, obviamente. Mas o certo é que a gente não está observando diminuição do número de casos. Nós tem havido um aumento do número de casos de Zika em vários estados brasileiros. Doutor Pedro, em Pernambuco, a Fundação Oswaldo Cruz e o Laboratório de Saúde Pública, eles detectaram no ano passado casos de co-infecção, quer dizer, a mesma pessoa com 2 vírus dengue, né? E, paralelo a isso, a gente conhece casos de pessoas que adoeceram com sinais de arbovirose, né? Manchas vermelhas, febre, às vezes dores articulares prolongadas, e não se concluiu o diagnóstico, né? Como é que pode se explicar esses fenômenos, né? E se o senhor já detectou lá no laboratório uma mesma amostra de sangue, vírus dengue, chikungunya, zika na mesma pessoa? Olha, é comum ocorrer infecções mistas. Nós já encontramos vários sorotipos de dengue juntos, bem como existem casos de se encontrar zika com dengue, zika com chikungunya. Por quê? Porque o transmissor é o mesmo. Se o mosquito estiver infectado com os 2 vírus, aí vai transmitir os 2. Vai depender do mosquito, entendeu? E como não há, aparentemente, algo que interfira na infecção do mosquito, que já está infectado por exemplo, por chikungunya, se ele se infectar com zika, nada aparentemente altera essa possibilidade. Então, o vírus pode passar a ser transmitido simultaneamente, os 2 vírus. Mas o adoecimento seria mais grave? Pode ser e pode não ser. Em medicina é difícil a gente ser muito enfático. Por exemplo, quando o chikungunya ocorreu, em grande quantidade aí no Caribe, foi mostrado que infecções junto com dengue aparentemente não eram graves. Mas é difícil generalizar se o número é limitado. Porque o que não ocorre, às vezes, por exemplo, a pessoa adoecer hoje com Zika
e daqui a 15 dias adoecer com chikungunya. Não. Isso não ocorre porque o organismo produz em grande quantidade, durante as infecções virais, uma substância que é chamada interferon, e o interferon justamente interfere impedindo que outra infecção viral ocorra imediatamente após a pessoa ter sofrido uma infecção viral. E essa proteção mais ou menos ocorre em torno de 30 dias, em torno de um mês. Então é possível infecção simultânea, mas assim, infecções subsequenciais em menos de um mês, entre 2 vírus, isso não ocorre. Agora, doutor Pedro, uma das coisas que, digamos, anima muitos roteiristas de Hollywood e os espectadores de filmes de Hollywood são as histórias de vírus mutantes que derrubam a humanidade. O pouco que eu conheço de leitura científica indica que, embora isso seja um exagero de roteirista de cinema, há esse risco na prática. Quer dizer, há vírus que se modificam muito rapidamente e que surpreendem os cientistas. É isso? É verdade. Temos 2 grandes exemplos que existem e que circulam entre nós. O vírus da influenza, causa gripe, o HIV. São 2 vírus mutantes que rapidamente são mutantes, por isso às vezes é difícil conseguir uma vacina. Por exemplo, o HIV, que é um vírus muito complexo, não se conseguiu até hoje uma vacina. Com a influenza tem que todo ano trocar a vacina. Por quê? Porque o vírus sofre mutações e a vacina que é usada este ano já não serve para ser usada ano que vem. Porque o vírus sofre mutações e é preciso preparar a vacina contra esse vírus mutante. Agora, no nosso jogo, né, do nosso lado, existe uma inteligência, certo? Quer dizer, a humanidade se organiza para buscar formas de combater esses vírus, as suas mutações, descobrir vacinas, controlar, às vezes, os transmissores, etc. e tal. O que existe do outro lado? Existe, digamos assim, o prejuízo que a própria humanidade provoca no meio ambiente, que faz com que esses vírus se adaptem, as mudanças de comportamento? O que facilita a vida dos vírus? Olha, existem vários fatores. Obviamente que as alterações ecológicas e desmatamentos favorecem o contato entre o homem e os animais da mata e, obviamente, também com os transmissores e com os vírus, né? E isso é um aspecto que é importante. Isso a gente tem demonstrado, isso no mundo todo tem. Existem as alterações climáticas que têm sido muito vinculadas também com alterações. Nós já demonstramos várias vezes aqui no Brasil, inclusive com a febre amarela, todo ano que ocorre um inverno, a chuva mais vigorosa, né, uma quantidade de chuva mais vigorosa e a temperatura aumenta também um pouquinho, há uma ocorrência de maior quantidade de vírus e ocorre transmissão, ocorre surtos de febre amarela. Foi assim, por exemplo, em 2000, a gente observou em Goiás, agora também em 2010, de novo no Centro-Oeste, aqui em Goiás, que a gente observou essa ocorrência. E na África tem sido demonstrado que o desmatamento e o aquecimento e as alterações climáticas favorecem a circulação. E obviamente que mutações também podem ocorrer em natureza com esses vírus. Como a maioria desses vírus são vírus de RNA, o HIV, a influenza, Zika, chikungunya, a RNA, o vírus de RNA, ele está mais suscetível a sofrer mutações que é os vírus, o vírus ácido ribonucleico, tá? Do que os vírus de DNA, que são os vírus de desoxirribonucleico. Então, os vírus de RNA eles têm maior chance de ter mutações em comparação aos vírus de DNA. E, obviamente, que as mutações sempre, às vezes, favorecem a sobrevivência do vírus e a virulência dele. Portanto, a capacidade de infectar as pessoas. Doutor Pedro, foi identificada a presença de Zika nos macacos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual que é a importância desse achado. Isso também é algo interessante, porque o que pode estar ocorrendo é que o vírus Zika está se endemizando, ou seja, estabelecendo um ciclo silvestre, como ocorre com a febre amarela, né, que era um vírus urbano e que foi colocado aqui e conseguiu se adaptar aos macacos e aos transmissores dele,
são os mosquitos hemagógicos. O mesmo pode estar ocorrendo com o Zika. Foi encontrado no Ceará, em diversos municípios, o vírus em macacos, que eram alguns tidos como animais de estimação e outros eram animais de vida livre em parques de cidades do interior e vivendo, portanto, livremente. Então, o encontro disso pode estar sinalizando que o vírus está se endemizando, né, e desenvolvendo um ciclo silvestre. Por outro lado, pode não ser isso. Pode ser que, como os macacos estão em áreas urbanas, eles tenham sido picados não por mosquitos silvestres, mas sim pelo Aedes aegypti, que está causando a infecção do mesmo modo que está causando em humanos. Quer dizer, existem as duas possibilidades. Obviamente, se o Aedes está transmitindo para o macaco, e esse macaco vira-se picado por um mosquito silvestre, pode ser que se estabeleça um ciclo silvestre. E aí vai ser como a febre amarela, uma doença Exatamente. que permanentemente você tem ciclos epidêmicos. De epidêmicos, exatamente. Doutor Pedro, o Zika ele roubou a cena, né, pelo impacto das crianças com microcefalia, né? Mas a dengue mata muito, né? Dos três, da chikungunya, do Zika, da dengue, qual deles o senhor acha que merece sempre atenção permanente? Os três, né? Porque diferentes situações. Por exemplo, chikungunya é um vírus que mata poucas pessoas, mas ele causa em uma parcela significativa dos infectados, dos convalescentes, uma infecção crônica com deformidades, com lesões severas das articulações que dificultam a vida das pessoas para o resto da vida. Então tem um aspecto social muito forte, né, e pessoal. O Zika, todo esse impacto em relação à microcefalia, mas também o número de mortes causado por ele é bem menor. E lembrando que em torno de 80% das infecções são assintomáticas. O dengue, por seu turno, além de ser 4 vírus, ele tem uma letalidade maior. Por exemplo, ano passado no Brasil morreram em torno de 2.000 pessoas por dengue hemorrágico, de forma grave do dengue. No mundo todo são estimados anualmente entre 25 e 50 mil mortes por dengue. E o Zika, nem o chikungunya, não causam tudo isso. Então, se nós levarmos em consideração em termos de perdas de vida humanas, o dengue, sem dúvida nenhuma, é a doença hoje infecciosa das mais importantes, talvez a mais importante que nós temos, porque são estimados todo ano em torno de 300 milhões de infecções, das quais 100 milhões são de formas com sintomas. São formas que as pessoas sofrem, que têm uma doença grave e que em torno de 50 mil morrem por ano. E quase 1 milhão são hospitalizadas por causa de dengue. Então, o custo econômico para os países com dengue e o custo de vidas humanas, que não tem nem como estimar a perda de uma vida, é muito grave, é muito séria e sem dúvida nenhuma que o dengue é importante. Talvez o mundo tenha se acostumado com essas mortes, com o dengue, e como o Zika é novidade, tem um impacto social muito forte por conta da microcefalia e das malformações que causam, essa repercussão tenha sido maior hoje no Zika do que no próprio dengue. A dengue já tem Vamos uma fazer vacina. mais um rápido intervalo, a gente volta daqui a instantes. Palavras Cruzadas de hoje está sendo gravado, mas você tem aí a página do programa na internet, o portal da TV Brasil e a nossa página no Facebook e no Twitter para participar. Mande sua crítica, sua sugestão, sua proposta. Você é sempre bem-vindo. Obrigado. Voltamos com Palavras Cruzadas, hoje com o médico virologista, diretor do Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcelos. Convidamos os jornalistas Lígia Formente, do jornal O Estado de São Paulo, André de Souza, do jornal O Globo, Verônica Almeida, repórter especial do Jornal do Comércio de Pernambuco, e a repórter da Agência Brasil, Aline Leal. Doutor Pedro, eu li alguns relatos sobre experiências de pesquisadores do instituto que o senhor preside de muito tempo atrás, quando pesquisar na Amazônia era uma aventura
impressionante, né? A coisa de ser confundido com demônio, né? Dos caboclos não aceitarem direito a presença dos pesquisadores, ao mesmo tempo de pesquisadores infectados por várias doenças ali no seu combate diário. Isso existe ainda ou hoje a coisa está mais tranquila? Não, eu acho que de modo geral é muito mais tranquilo hoje fazer investigação, porque você tem, além de geralmente ter que explicar primeiro o que é que você quer fazer numa determinada área, com uma determinada população, alvo dos seus estudos, você tem os órgãos colegiados de comitês de éticas em pesquisa que acompanham e que você tem que fazer relatos, etc. Então, ficou muito mais fácil. E, claro, que a comunicação hoje é muito mais fácil, de você explicar o que é que você tem como objetivo e as pessoas também estão mais informadas e, com isso, cobram mais de você um esclarecimento que você dá com maior segurança e que é melhor, inclusive, para a população. E a comunidade científica internacional, ela entende que o Brasil tem conhecimento, tem experiência nessa área e é capaz de dar respostas às questões, ou há ainda preconceito em relação à nossa capacidade? Olha, eu acho que o Brasil evoluiu muito na ciência e hoje a comunidade científica internacional tem nos chamado, sempre nos chamam para falar em congressos, seminários, simpósios, entendeu? Por exemplo, vai ter para o mês uma reunião em Boston, que é chamado um congresso da Sociedade Americana de Microbiologia, e eu vou falar sobre Zika, sobre chikungunya lá. E isso acho que é reflexo não só individual meu, mas sim da coletividade de cientistas brasileiros que têm assumido um papel importante no estudo de doenças as mais variadas possíveis. A imagem do Brasil saiu arranhada na área de pesquisa com a aprovação da lei que liberou a pílula do câncer, mesmo sem ter passado por todos os testes, que depois veio a ser suspensa pelo Supremo? Eu não sei, é uma situação muito difícil, até porque qualquer medicamento, qualquer teste, qualquer vacina, normalmente tem que passar por todos os ensaios pré-clínicos e clínicos. E se ela não foi feita, realmente foi uma situação muito difícil, essa aprovação. Mas, felizmente, voltou-se atrás e foi revogada essa licença, porque você tem que saber o que é que essa medicação possa causar. Se de fato protege contra o câncer, por que não investigar de forma racional, científica, como manda o método científico? Foi uma irresponsabilidade essa liberação? Eu diria que foi, não sei se uma irresponsabilidade, mas pelo menos precipitação foi. Doutor Pedro, o senhor falou que tem muitas críticas à vacina da Sanofi Pasteur contra o vírus dengue, né? Quais são as suas principais críticas com relação à única vacina que a gente tem aprovada? Não, a crítica que eu tenho em relação à vacina é que o mundo todo tem, que foi uma vacina que inicialmente seria para vacinar toda a população e hoje está restrita a um grupo etário bastante restrito, que é de 5 a 40 anos. E as formas mais graves de dengue geralmente ocorrem nos extremos, e esses extremos não vão ser vacinados. Pode ser que com o tempo essa vacina melhore ou se faça uma modificação, mas realmente ela não saiu como havia sido planejado, que seria para vacinar toda a população de forma universal. Doutor Pedro, chikungunya, que causa um adoecimento crônico, o que é que as pesquisas têm mostrado sobre o vírus e o que é possível fazer enquanto não se tem uma vacina? Bom, tem vacinas em fase 1 e fase 2 de ensaios clínicos já, inclusive desenvolvido pela Universidade do Texas, essa que está colaborando conosco na... Em quanto tempo sairia? A próxima, essa vacina vai ter que passar por todos os ensaios clínicos. Eu acho que em 5 anos talvez tenhamos essa vacina disponível. Mas o chikungunya, o fato de causar uma doença grave,
nas articulações, inclusive que simula aquela mão em garra em alguns casos, lesões importantes na região do quadril, com destruição do acetábulo, que é aquela cabeça do fêmur, né, do osso grande da coxa, e precisa colocar prótese. É algo assustador, entendeu? Esse vírus. Porque o vírus permanece lá nas articulações e ele vai lesando, gerando um processo inflamatório que acaba destruindo as articulações. Então tem que fazer um tratamento a longo prazo com drogas que têm seus efeitos também adversos, os corticosteroides, anti-inflamatórios, e que nem sempre funciona bem e causa uma série de situações bastante difíceis para a população infectada. Mas antes da vacina, é possível ter um antiviral para Zika, para dengue, para chikungunya? Talvez, está sendo investigado, no mundo todo está investigando isso, uma busca de um antiviral que possa ser utilizado. Obviamente que se for uma droga nova, tem que passar por uma série de procedimentos clínicos que envolve desde a fase de desenvolvimento, pré-clínicos e clínicos de fase 1, 2, 3. O que está se buscando hoje, principalmente, é drogas que já são licenciadas para outro uso que possam ter uma ação antiviral que nunca foi investigada. Mas já se sabe a proporção da população que tem chikungunya e que tem esses efeitos mais graves nas articulações? Existe uma estimativa, um percentual? É em torno de 20% que desenvolve formas crônicas. 20% dos infectados? Dos infectados. E o total de infectados? E varia de acordo com, por exemplo, eu não sei no Brasil quantos foram infectados até hoje por chikungunya. Há uma predisposição? Tem os números, eu não lembro de cabeça, mas o que é importante lembrar é que os números são de pessoas que foram atendidas, que foram atendidas em ambulatório, em hospitais, etc., que não reflete o total de pessoas infectadas, que geralmente é muito maior porque tem as formas leves, que as pessoas não procuram atendimento, e tem as formas também sem sintomas. Então, sempre há uma subnotificação desse número. E ele tem uma disposição geográfica, tem regiões onde é mais intenso? Olha, o chikungunya, parecido ao Zika, principalmente atingiu o Nordeste e o Norte. Né? Mas agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu soube que está havendo surtos importantes com chikungunya. Nesse ano houve um aumento expressivo do número de casos de chikungunya e também um aumento de relatos de mortes suspeitas relacionadas à infecção. Existe alguma estimativa, alguma razão, já está sendo estudado, quais seriam os motivos que estarão levando o número maior de pessoas a morrer em razão dessa doença? Pois isso foi algo novo que está se observando em Recife de novo, né? Foi um dos locais onde está sendo um impacto muito maior. No Rio de Janeiro tem sido formas severas, graves de chikungunya que tem ocorrido, e isso está sendo estudado, mas não tem nenhuma causa. Por que um vírus que não, antes dessas epidemias que estão ocorrendo mais recente, matava menos de 0,1% e hoje está matando mais? Tem que se investigar, tem que se fazer estudo de patogenia, estudar os mecanismos de morte, de doença que eles estão causando, para se ter uma ideia. E, obviamente, buscar a vacinação também. Doutor Pedro, a indústria farmacêutica, que é um player desse grande jogo aí, da saúde, da doença no mundo, que tipo de papel ela tem no combate a esse tipo de situação como dengue, chikungunya e Zika? Olha, grandes indústrias farmacêuticas, multinacionais, poderosas, estão desenvolvendo testes clínicos, Roche, a Sanofi, a GSK, e tem um mundo de empresa, Takeda, que é japonesa, estão envolvidas no desenvolvimento de vacinas ou de desenvolvimento de drogas, como a Roche. Então, essas empresas multinacionais, elas estão participando intensamente na investigação para o encontro ou de uma droga ou de vacinas também. Isso eles têm participado, sim. Né? E, obviamente que eles visam lucro, né? É diferente dos órgãos públicos, por exemplo, brasileiros, federais, como o Instituto Evandro Chagas, Fundação Oswaldo Cruz, as universidades, em que visa
ter o conhecimento e trazer para o país algo com tecnologia que possa ser usado em saúde pública com custo bem menor ou sem custo quase de royalties, como é o caso das multinacionais. O Brasil tem uma experiência marcante, que é a questão do HIV, do combate ao HIV, e nós conseguimos, inclusive, com quebra de patentes iniciada por parte do Ministério da Saúde, no tempo do ministro José Serra, né? Reduzir o custo e encaixar isso em programas que atendem gratuitamente os portadores do vírus. O senhor acha que isso acontecerá no caso do Zika, chikungunya e dengue? Olha, eventualmente, se nós tivermos o desenvolvimento de uma droga, acharmos uma droga que seja eficiente, obviamente que, dependendo do interesse ou do acordo com a indústria detentora da patente, pode ser feito, né, um acordo, ou pode ser como o ministro José Serra fez, de quebrar a patente para permitir que o Brasil possa produzir internamente com um custo bem menor para o país. Isso eu acredito que possa ser feito, sim. Agora, a quebra de patente não pode, no longo prazo, ter um efeito contrário de desestimular as pesquisas? Não sei, eu acho que não, porque ocorreu no HIV e não houve essa repercussão. E a gente está falando de uma droga, talvez. E existem várias milhares de drogas cujas patentes são respeitadas. Isso depende do interesse em saúde pública, do interesse nacional. E eu acho que o Brasil tem condições de, eventualmente, se achar que é necessário fazer isso, fazê-lo. Essas parcerias que o governo brasileiro fez com laboratórios multinacionais para transferência de tecnologia, né, em relação a outras doenças, é uma experiência válida? Eu acho que é. Eu acredito, sinceramente, que a parceria, desde que bem negociada, eu acho que é válida. O exemplo, nossa colaboração com a Universidade do Texas para o desenvolvimento de uma vacina em que o Brasil vai deter, não vai pagar por essa vacina, né? Royalties. Isso foi um acordo em que o Brasil, a parte brasileira, 50% das patentes são nossas, brasileiras, 50% vão ser da universidade. O Brasil vai usar os 50% para produzir a vacina aqui a custo zero, praticamente, né? Vai ser produzido pelos institutos brasileiros, que são públicos e federais, como o Biomanguinhos. E então eu acho que esse tipo de parceria é válido. Qual é a grande barreira que falta quebrar, superar, em termos de conhecimento de como funcionam os vírus e que a ciência ainda não conseguiu identificar? Depende do vírus. Por exemplo, a mutagênese. Por que os vírus desenvolvem mutações que são importantes para a sobrevivência do vírus e que são prejudiciais à saúde? Isso é um aspecto muito importante. Com relação aos vírus novos como o Zika, quando digo novo é porque ele passou a ser um novo agente causal de doença grave, que não era até então, entender o mecanismo de doença, que células ele infecta, qual célula é importante para haver a transmissão, como é que ele chega ao sistema nervoso central, como é que ele causa a doença e a morte dessas crianças durante a gestação. Tudo isso são investigações importantes que são desafios perante os vírus. E cada vírus geralmente é uma história diferente. A influenza também é outro importante que tem que se lembrar em termos da mutagênese dele, que causa tanto que é necessário todo ano preparar uma vacina para cada ano, porque o vírus muda tanto que já não serve a vacina do ano passado, não serve para ser usada este ano, e a deste ano não vai servir para 2017. Entendeu? Então, isso são aspectos. Uma outra questão. O senhor acha que o esforço que o Brasil fez recentemente de levar pesquisadores brasileiros para o exterior dá resultados positivos? Deve ser mantido? Como é que a política do governo brasileiro nesse campo? Eu acho que sim, eu acho que foi uma iniciativa muito boa. Obviamente que desvios devem ter ocorrido, excessos também. Eu acho que o investimento em termos, principalmente a nível de pós-graduação, para formar
pessoas no exterior, em universidades importantes, e trazer esse pessoal com novas ideias, com experiência e vivência para o desenvolvimento, isso vai trazer um impacto daqui talvez a 5, 10 anos maior em termos da ciência. Eu acho que deve ser mantido, talvez nem tanto a nível de graduação, né? Porque os jovens ainda não estão bem informados. É importante, mas não, talvez eu, por exemplo, se tivesse poder de decisão, eu investiria mais na pós-graduação e não tanto na graduação. Por quê? Porque a pós-graduação a pessoa já está formada, desde que tenha o compromisso de voltar, porque o que ocorre muito é que muita gente vai e não quer voltar. E eu acho que tem que ser, a política tem que estar voltada para formar essas pessoas para voltar para trabalhar no Brasil, não para servir de fonte de mão de obra para outros países, países desenvolvidos, porque isso tem um custo para o Brasil. Formar um pesquisador no Brasil é muito caro, né? Mesmo em universidades públicas, e deixar que essas pessoas fiquem no exterior é um prejuízo muito grande para o país. É fuga de cérebros. Mas que mecanismos podem ser adotados para evitar isso? Talvez o mesmo que o CNPq adota. Toda vez que a pessoa sai através do CNPq, ela assina um compromisso, um termo de compromisso de voltar ao país. Se ela não voltar, ela assina um termo de que ela vai indenizar com juros e correção. Mas essa Entendeu? Permanência do pesquisador no Brasil tem a ver também com o fomento, né? Com a quantidade de financiamento que se dá para as pesquisas, com apoio, né, para a área. É isso, Pedro? É preciso, obviamente, que o Ministério da Ciência e Tecnologia, da Saúde e da Educação tem que ser fortalecidos no montante a recursos para poder permitir que depois tenhamos também concurso público para depois receber essas pessoas e elas poderem atuar no que elas se especializaram, né, na sua expertise. Sem recursos financeiros, obviamente, não vai se fazer nada, vai permanecer como se está. E o que se quer com esses investimentos é criar a condição de ter uma quantidade de pessoas, cérebros bons, para trabalhar em prol da ciência brasileira. Uma última pergunta. O senhor já pensou alguma vez em sair do Pará, sair de Belém, sair da sua terra e trabalhar fora? Já recebi convites, inclusive, para Por que não sair. foi? Porque eu acho que a gente pode fazer... Eu não sou Policarpo Quaresma, não, né, da história do Lima Barreto, né, do livro, né? Mas eu acho que nós temos condições de criar expertise e desenvolver tecnologias, pesquisa no Brasil, atuando aqui, não necessariamente tendo que sair. E, por exemplo, a Amazônia, principalmente para mim, que trabalho com vírus, nós temos a Amazônia, a biodiversidade amazônica, em termos de número de mosquitos que transmitem vírus e vertebrados que servem de hospedeiro para esses vírus, é imenso. Então, eu sempre acreditei que a gente pode fazer ciência de qualidade, top science, aqui dentro do Brasil, desde que se foque com esse objetivo e, claro, se busque recursos. Obviamente que buscar recursos dá trabalho, porque você tem que gastar seu tempo produzindo projetos que, às vezes, frustrantemente, você não obtém o recurso, né? Mas você não tem que esmorecer por causa disso, tem que continuar lutando em busca de recursos, e isso a gente tem feito. E essa foi a principal razão de não ter saído do Brasil. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos colegas jornalistas e a você que está em casa. Nós voltamos na próxima quarta-feira, 10 da noite, aqui na TV Brasil. E lembra que você pode ouvir os programas nas rádios Nacional da Brasília, Nacional da Amazônia e do Alto Solimões a partir das 11 da noite desta quarta-feira e na Nacional do Rio de Janeiro a partir das 9 da noite de quinta-feira. Uma boa semana e até lá!